Sobe e desce da English Football League, as emoções da temporada 2021-2022. Vamos começar pela quinta divisão, a National League, que eu quero pontuar alguns times específicos aqui. Nessa temporada nós tivemos 23 equipes ao invés de 24. Isso é por conta de dois motivos. O primeiro foi a suspensão da temporada passada, onde nenhum time subiu nem caiu de divisão. E o segundo motivo foi por conta da extinção do Macclesfield. O time fechou as portas e não existe mais. Como não teve nenhum acesso nem rebaixamento na quinta, sexta e sétima divisões, então a liga ficou com 23 times apenas. Um dos 3 times rebaixados foi o Dover Athletic, que começou com menos 12 pontos na tabela por conta de uma punição recebida ainda na temporada passada. Eles terminaram a liga com 1 ponto. Eu quero destacar eles aqui por conta de uma partida feita contra o Wrexham, onde eles perderam um dos jogos mais emocionantes da temporada. 6-5. Isso porque o Dover estava ganhando jogando fora de casa por 5-4 até os 46 do segundo tempo, quando o Wrexham empatou. Aí, aos 52, o Wrexham virou a partida e venceu por 6-5. Falando em goleadas, um dos times que eu queria mencionar aqui da quinta divisão é o Barnet, que terminou a temporada em 18º lugar. O Barnet ganhou uma certa atenção uns anos atrás por conta do holandês Edgar Davids, que saiu da sua aposentadoria e foi virar técnico jogador do time. Isso foi em 2012. Mas eu quero mencionar eles aqui porque eles sofreram muitas goleadas nessa temporada. A partida de estreia deles no campeonato foi contra o Notts County e eles perderam por 5-0. Eles também levaram 5 do Stockport. Na partida de volta contra o Notts, eles levaram 6-1. Eles também levaram 7 do Dagenham. Foi a segunda pior defesa do campeonato, com 87 gols sofridos, só atrás do Dover. No início da temporada, o técnico do Barnet era o Harry Kewell, o ex-jogador do Liverpool, mas ele foi demitido logo depois de 7 partidas no comando do time, somando aí 5 derrotas e 2 empates. Um pouco acima, em 13º, terminou o Southend United, numa temporada melancólica e bastante irregular, com 58 pontos, bem longe de uma possível classificação para os playoffs. A notícia positiva para eles é que eles receberam um sinal verde para seguir adiante com a construção do seu novo estádio, algo que pode atrair novos olhares para o time e com certeza vai beneficiar a cidade também. Enquanto isso, o time busca se reestruturar para voltar o quanto antes para a Football League, o que vai levar pelo menos mais uma temporada. Acima do Southend United em 12º lugar ficou o Yeovil Town e acima deles em 11º ficou o Torquay United. 2 times que a galera gosta muito por conta do FIFA. São equipes que vão passar mais uma temporada na National League. 4 times se classificaram para as quartas de final dos playoffs da National League. Os times que ficaram entre 4º e 7º colocados. Halifax Town contra Chesterfield, Grimsby contra Notts County. Chesterfield venceu o seu playoff, assim como o Grimsby, numa partida emocionante. Eles fizeram um gol de empate contra o Notts County aos 52 minutos do segundo tempo e foram para a prorrogação, onde eles fizeram o gol da vitória aos 119 minutos. Então o Notts County ficou pelo caminho e vai jogar mais uma temporada na National League. Enquanto isso, os vencedores das quartas de final vão enfrentar os semifinalistas, que são os times que ficaram em 2º e 3º lugares no campeonato. Na quinta divisão da Inglaterra, somente o campeão tem vaga direta para a quarta divisão. A segunda vaga fica com o campeão dos playoffs. Nas semis, o Chesterfield enfrentou o 3º colocado Solihull Moors e foi derrotado por 3-1. Já o Grimsby jogou com o mais novo famoso clube da quinta divisão, o Wrexham, um time que está até no FIFA já. E olha só, o Grimsby sacudiu o Wrexham em mais uma partida emocionante nessa temporada. Placar final, Grimsby 5, Wrexham 4, com um gol da vitória sendo marcado aos 119 minutos também. Olha que temporada emocionante, cara. Os vencedores dessa semifinal, Solihull Moors e Grimsby, se enfrentam na final neste domingo, dia 5 de junho, para disputar a última vaga para a quarta divisão da Inglaterra. Mas e o campeão da National League? Quem foi? Se não foi Chesterfield, não foi Solihull Moors, não foi Notts County, Southend, Wrexham, quem que ganhou? O campeão foi o Stockport County, que disputou a liderança até a última rodada contra o Wrexham. Só que o Stockport venceu e o Wrexham tropeçou na última rodada. Certo, então um dos times que vão subir para a quarta divisão a gente já conhece e o outro a gente logo descobre. Mas quem foram os times que caíram da quarta para a quinta divisão? Estes nós descobrimos um pouco mais cedo porque eles foram rebaixados com antecedência. Scunthorpe United e Oldham Athletic. O Scunthorpe sofreu 90 gols no campeonato, uma média de 1,95 gols por partida. O Oldham
caiu depois de passar 116 anos na Football League e é o primeiro clube de Premier League a disputar a National League. Mas ainda vai piorar um pouco mais pro Oldham, porque eles vão ser punidos pela Football League porque os torcedores invadiram o gramado quando eles foram rebaixados. Na partida que decretou o rebaixamento do clube, os torcedores invadiram o gramado para protestar contra o atual dono do time. O Harrogate Town, na sua primeira temporada na Football League, terminou o campeonato em 19º lugar. O Hartlepool, time que tá virando um xodó aqui no canal, terminou em 17º. O Colchester da galera terminou em 15º, numa temporada inconsistente, porém feliz, porque o time vem sofrendo com dificuldades financeiras há um tempo. O Salford City, time que já tem mais expectativas para subir, ficou pelo caminho em 10º lugar. O campeão foi o querido Forest Green Rovers, finalmente, um clube que está fazendo história na liga inglesa e está servindo como modelo de gestão e sustentabilidade. Mas o título não foi tão fácil assim não, cara. Eles terminaram o campeonato com o mesmo número de pontos que o Exeter City, 84. A diferença foi o saldo de gols. Então, das 3 vagas diretas para a terceira divisão, o Forest ficou com a primeira, Exeter ficou com a segunda e a terceira vaga ficou com o Bristol Rovers, depois deles golearem por 7-0 na última rodada. A quarta e última vaga para a terceira divisão foi disputada nos playoffs entre Port Vale e Mansfield. E finalmente, depois de várias temporadas batendo na trave, até mesmo pipocando nos playoffs, o Port Vale subiu para a terceira divisão. O artilheiro da League 2 foi o Telford do Newport County, com 25 gols marcados. Nas assistências, Pinnock do Northampton e Kane Wilson do Forest Green Rovers empataram com 13 assistências cada. Certo, agora a gente vai falar da terceira divisão da Inglaterra, que reservou todas as emoções e decisões até a última rodada. Morecambe e Fleetwood escaparam por pouco do rebaixamento e empurraram o Gillingham, Doncaster, Wimbledon e Crewe para a quarta divisão. O Fleetwood terminou uma posição acima da zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o rebaixado Gillingham. A diferença é que o Fleetwood se deu bem no critério de desempate. O Charlton ficou em 13º lugar e vai passar mais uma temporada na terceira divisão, assim como o Ipswich, que terminou em 11º. O Portsmouth terminou logo acima, em 10º, e o Bolton em 9º. São clubes que têm uma história fenomenal na Inglaterra, cara, camisas de peso, e vão ficar mais uma temporada na League One. Como eu falei, as emoções ficaram todas para a última rodada do campeonato. No caso do Plymouth, não foi uma emoção muito boa. Eles perderam uma vaga nos playoffs porque foram amassados pelo MK Dons por 5-0 na rodada 46. Com esse tropeço do Plymouth, o Wycombe, também nessa última rodada, conseguiu os pontos necessários e ultrapassaram eles na tabela, conquistando a sua vaga nos playoffs, onde eles chegaram até a final. Porém, eles perderam a final, a terceira e última vaga para a Championship. O campeão dos playoffs da terceira divisão foi o Sunderland. Finalmente, os Black Cats conseguiram subir. E desta forma triste, o Akinfenwa se despediu dos gramados e se aposentou, sem conseguir ajudar o Wycombe a subir de divisão. A segunda vaga direta ficou com o vice-campeão Rotherham United, que marcou 90 pontos no campeonato, e por pouco não conseguiu ser o campeão. Quem ergueu a taça da League One foi o Wigan. 2 anos depois de ter sido rebaixado, eles estão de volta à Championship. A artilharia do campeonato foi dividida entre Will Keane, do Wigan, e Ross Stewart, do Sunderland, ambos com 26 gols marcados. Nas assistências, o maior garçom foi o McConville, do Accrington Stanley. Aleatório. Um time que ficou em 12º lugar no campeonato. Mais um degrau na pirâmide do futebol inglês e nós chegamos na Championship, a segunda divisão, a um passo da elite. Local que está mais longe para os 3 rebaixados, Barnsley, Peterborough e Derby County. O Derby County até que tentou, cara, que garra desse time. Eles que perderam 21 pontos no campeonato por conta de punições. Mesmo assim, por pior que seja um rebaixamento para um clube de futebol, esse não é o maior dos problemas do Derby County. Eles estão afundados em dívidas. O Barnsley foi o lanterna do campeonato, sofrendo 28 derrotas. Eles também tiveram o pior ataque da competição, marcando apenas 33 gols. Os donos do time já estão fazendo a reestruturação da equipe, mexendo principalmente na diretoria do clube. Tudo aí em preparação para a League One. Os Poches, o Peterborough, foram um time ioiô da temporada. Eles subiram para a Championship e imediatamente caíram para a terceira divisão, agora levando com eles o status de pior defesa, com 87 gols sofridos. O time do camisa 7, Sami Smodjic, sofreu na Championship e foi rebaixado com 2 rodadas de antecedência. Reading e Birmingham escaparam por pouco de cair. O Preston novamente terminou na metade da tabela, em 13º. Millwall e Blackburn ficaram no quase.
quase conseguiram uma vaga nos playoffs. Não foi dessa vez. Quem sabe na próxima temporada. Outro time que ficou no quase foi o Luton Town, que conseguiu até se classificar para os playoffs, valendo vaga para a Premier League. Mas eles perderam a sua semifinal, foram eliminados. Eles que estão fazendo uma história fenomenal na Liga Inglesa. Eu fiz um vídeo inteiro dedicado a eles, eu vou deixar o card aqui em cima. O campeão da Liga foi o Fulham e o vice-campeão foi o Bournemouth. Duas equipes que nitidamente eram muito superiores aos demais. Mas todos os olhares da Championship estavam na final dos playoffs, valendo a última vaga para a Elite. Huddersfield contra Nottingham Forest. Foi com gol contra, vindo de um chute torto, mas pouco importa. O bicampeão da Champions League, Nottingham Forest, voltou para a elite do futebol inglês depois de 23 anos. E é sensacional poder dizer isso, cara. O artilheiro da competição foi o Super Mitrovic com 43 gols marcados. Para vocês terem uma noção, o segundo colocado na artilharia foi o Solanke, com 29 gols, o que por si só já é espetacular. O Mitrovic fez 43, cara. Também o Fulham fez goleadas de 7-0 pra caramba na temporada, né? Por exemplo, toda vez que eu indicava um time pra vocês jogarem no modo carreira, o Fulham ia lá e goleava por 7-0. Foi assim com o Blackburn e foi assim com o Luton Town. Nas assistências, Harry Wilson, também do Fulham, foi o maior garçom, com 19 passes a gol. Da Premier League para a segunda divisão, os rebaixados foram Norwich, Watford e Burnley. É isso aí, mais um tradicional sobe e desce concluído aqui no canal, fechando a temporada 2021-2022 do futebol inglês. Eu espero continuar noticiando essas coisas para vocês, de olho aí nas transferências e também nas novas camisas. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que foi o seu time na temporada, se foi um time vitorioso ou se passou sufoco, e também o que você espera deles para a nova temporada. Segue o canal lá no Instagram, @MasterFifa71, o link está aqui embaixo na descrição. Lá eu posto e reposto coisas sobre o campeonato inglês, algumas curiosidades, algumas informações, pra gente ficar antenado no mundo aí da bola, na terra da rainha. Vou deixar alguns vídeos circulando aqui na frente para vocês assistirem, vou indicar algum time para vocês jogarem e também dar dicas para modo carreira. Muito obrigado por terem assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!